Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, eu sou o Odair, do canal Loteca Esperança. Ô pessoal, chegou a grade 1204, né? Essa grade aí do próximo final de semana. Uma grade que eu considero difícil, mas tem alguns jogos bons, né? Pra gente jogar aí. E antes de eu iniciar, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, dê like, né? Eu vou passar para vocês aquele palpite lá com 3 duplo, né? E é isso aí, tá acumulado, hein, pessoal? Tá acumulado. Não teve ganhador no 1203, né? Agora 1204 acumulado, né? Vamos lá então, meus amigos, vamos começar? Mas antes disso, eu peço a todos que dê like, né? Se inscreva no canal, né? Vá lá nos comentários lá e comente, né? É muito bom. Vamos lá então, meus amigos, vamos começar mais uma grade aí. Jogo 1, meus amigos. Flamengo e Atlético Mineiro, né? Flamengo para mim é grande favorito para esse jogo aí, né, pessoal? Lembrando a todos que tem rodada no meio de semana, né? Então é bom tá de olho aí nessa rodada do meio de semana, né? Pra gente fazer o jogo, é melhor fazendo mais no final de semana, né? Mas aqui eu já acredito numa vitória do Flamengo, né? O Atlético Mineiro não vem bem, né? Perdeu para o Palmeiras esse final de semana, né? O Flamengo ganhou do Fluminense lá no Clássico lá, né? Então eu acredito aí que o Flamengo deve somar mais 3 pontos aí, pessoal. Coluna 1 aí no jogo 1, tá? O jogo 2 é Fortaleza e Bragantino, né? O... Pessoal, esse jogo é complicado, né? O Bragantino perdeu por Vitória jogando fora de casa 1-0, né? O Fortaleza, né? Trocou de técnico, agora é o Renato Paiva, né? Que tá lá. O Renato Paiva estreou empatando, né? O jogo contra o Bahia. Fortaleza perdeu por Vitória. Pessoal, aqui eu tô acreditando que o Fortaleza vai ganhar esse jogo, tá? Eu vou de coluna 1 aí. Fortaleza tá há um bom tempo já sem ganhar um jogo aí, né? Mas eu acredito que, apesar do Bragantino ter um time muito bom, eu acredito que o Fortaleza vai acabar vencendo esse jogo. Eu vou de coluna 1 nesse jogo, pessoal. Jogo 2, coluna 1, tá? O jogo 3, né, temos Sport e Santos, né? O Santos que tomou 3-0 do Mirassol, né? Jogando fora de casa. O Sport também perdeu para o Botafogo por 1-0, né? Esse jogo aqui, meus amigos, eu já vou usar um duplo aqui, tá? Eu vou de coluna do meio e coluna 2, tá? Vamos de Santos aqui, empate e Santos, né, pessoal? O Sport subiu, né, para a primeira divisão, pelo jeito já vai descer aí para a Série B novamente, né, pessoal? Acho que não tem muito jeito para a equipe do Sport, não. Tá difícil, hein? O jogo 4 nós temos Corinthians Botafogo e Corinthians, na verdade, né? O jogo é lá no Rio, né? Botafogo e Corinthians. O Corinthians vem de derrota aí para o São Paulo, né? Botafogo venceu fora de casa. O Corinthians tem alguns problemas aí, principalmente extracampo aí, né? Bem complicado, né? Esse jogo eu vou de coluna 1, eu vou de Botafogo, pessoal. Portanto, jogo 4, coluna 1, tá? O jogo 5 nós temos Mirassol e Vitória, né? Mirassol que faz grande campanha, né, pessoal? Grande campanha mesmo, né? Mirassol subiu, né, pela primeira vez para a Série A. Todo mundo achava aí no início do campeonato que ia ser provavelmente ele ser rebaixado novamente, né? Mas todo mundo se enganou, né, pessoal? Quem pensou assim se enganou. Tem um bom time, bem treinado, né? Bem treinado. Então eu acredito aqui que o Mirassol vai fazer o dever de casa aqui, pessoal. Vai somar mais 3 pontinhos aí. Coluna 1 aí no jogo 5. O jogo 6 já é pela Série B, meus amigos. CRB recebe o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino que é um dos candidatos ao acesso aí, né? Mas esse jogo não é fácil não, pessoal. Esse jogo é complicado, hein? Esse jogo aqui eu já vou usar o meu segundo duplo, tá? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E coluna 2. Coluna do meio e Novo Horizontino, hein? E o jogo 7, Campeonato Brasileiro, já é da Série A novamente. O Palmeiras recebe a equipe do Grêmio, né? Eu acredito numa vitória do Palmeiras, pessoal. O time do Grêmio, na minha opinião, é muito fraco, hein? Muito fraco mesmo. E o Palmeiras jogando em casa, né?
deve confirmar aí os 3 pontos aí, pessoal. E o Coritiba, né, pessoal, recebe o Amazonas aí pela Série B, né? O Coritiba que vem muito bem, mas perdeu de 5-2 jogando em casa para a equipe do Paysandu, né? O Amazonas venceu também por 3-0, né? Jogando em casa. Mas eu acho que o Coritiba não vai repetir o mesmo erro que repetiu nesse jogo, que fez nesse jogo aí contra o Paysandu, não. Acho que vai conseguir vencer esse jogo. Não vai perder 2 vezes em casa, lutando aí para voltar à Série A. Ele não vai deixar escapar esses 3 pontos, não, pessoal. Vou de coluna 1 aí, vou de Coritiba aqui no jogo 8, tá? E o jogo 9, o líder, né? Cruzeiro, Série A, né, pessoal? O líder do Cruzeiro recebe o Ceará, né? O Cruzeiro vem muito bem treinado lá pelo Leonardo Jardim. É uma equipe aí que no início do campeonato não era favorita ao título, né? E no decorrer da competição aí está se tornando um favorito ao título, né? Se juntando aí a Flamengo, Palmeiras, né? Que são as equipes que têm maior possibilidade de título, né? E o Cruzeiro vem forte, pessoal. Vem forte. E eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Cruzeiro. Não acredito que o Cruzeiro vai perder ponto em casa, não. Pro Ceará, não. Futebol tudo pode acontecer, né? Mas o Cruzeiro nesse embalo que ele vem aí, ele deve vencer esse jogo, pessoal. E o jogo 10, né? São Paulo recebe o Fluminense, né? O Fluminense que fez a melhor campanha dos clubes brasileiros aí na Copa do Mundo lá de clube lá. Mas retornou ao Brasil e já perdeu 2 jogos seguidos, né? Perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o Flamengo, né? No meio de semana tem rodada, o Fluminense pega o Palmeiras, né? Então vamos ver como é que vai ser essa rodada no meio de semana, né? E o São Paulo venceu bem a equipe do Corinthians. Eu vou confiar em mais uma vitória do São Paulo, pessoal. O Morumbi, São Paulo é muito forte. Acredita que o São Paulo vai somar mais 3 pontos aí. Mas não é um jogo fácil não, tá? Porque o Fluminense tem um bom time, apesar de ter perdido 2 jogos aí, né? Mas eram 2 jogos muito difíceis, né? Perdeu pro Cruzeiro, né? E perdeu pro Flamengo, né? Mas eu vou de coluna 1, eu vou de São Paulo, acreditando aí no fator casa, pessoal. O jogo 11 é Bahia e Juventude, né? Aqui eu vou seco no Bahia, né, pessoal? A briga do Juventude é contra o rebaixamento, né? E do Bahia é na parte de cima, né? Eu acredito que o Bahia aqui também não vai perder a oportunidade aqui de somar 3 pontinhos aqui, pessoal. Vamos de Bahia aqui no jogo 11. E o jogo 12, Inter e Vasco, né? O Vasco, para mim, é a mesma situação de Grêmio. Time muito fraco. Time muito fraco. Na minha opinião, é muito fraco o time do Vasco. E o time do Inter também não está bem. Embora seja um bom time, não está bem, né? Venceu aí os 2 últimos jogos, né? Por 1-0 aí. Mas não está jogando um futebol legal, não, tá? Esse jogo aqui, eu vou de Inter, porque eu considero o Vasco muito fraco. Mas aqui dá um pouco de medo de ir seco no Inter. Mas vamos de Inter aqui, pessoal. Para mim o Inter não tá jogando bem, tá, pessoal? Não tá jogando bem. Mas vamos lá. Jogo 13, Série B novamente. O América recebe o Atlético Paranaense, né? O América também não vem bem, hein, pessoal. Vem de 2 derrotas e perdeu em casa aí para a equipe do Chapecoense por 1-0, né? E agora recebe o Atlético Paranaense que perdeu também para a equipe do Volta Redonda, né? Jogando fora de casa, tomou uma virada incrível, né, pessoal? Vencia por 2-0, acabou perdendo por 3-2, né? Coisas do futebol, né, pessoal? Por isso que futebol tudo é possível, né? Então vamos lá. Esse jogo aí eu vou usar o meu terceiro duplo, né? Eu vou de coluna do meio e coluna 2, tá, pessoal? Vamos lá então. Nós vamos de empate e Atlético Paranaense aqui, pessoal. E o jogo 14, né? Chegamos ao jogo 14 aí, o jogo Série B também, o Atlético Goianiense recebe a Chapecoense. Meus amigos, aqui eu vou seco na Chape, viu? Na coluna 2. Chapecoense costuma tá indo muito bem fora de casa, né? No jogo fora de casa. E eu vou acreditar aqui em mais uma vitória da Chapecoense aqui na coluna 2 aqui, pessoal. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites aí para 1204, né? Desejo a todos aí
uma grande semana, né? Muita sorte aí. E sorte nessa grade aí, pessoal. E aquele abraço sul-mato-grossense a todos. Até o próximo vídeo, até a próxima semana, meus amigos. Vamos lá, hein?